só com vírus e bactérias, com as doenças. É só uma atividade mesmo. Então pronto. Pessoal, está compartilhando a tela com vocês. Deixa eu colocar aqui o slide. Vocês estão vendo o slide? Sim. Pronto, é porque tá... Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Pronto. Melhorou. Sim. Pronto, melhorou. Então, gente, vamos lá. Primeiro, tá todo mundo vendo, né? Bactérias patogênicas. Deixa eu só encostar aqui um pouquinho. Pronto, melhorou. Então, pessoal, vamos lá. Na aula passada, nós falamos também um pouco das bactérias boas, né? Ou seja, as bactérias benéficas, que são as bactérias que vivem no nosso organismo, que nós chamamos isso de microbiota, né? Que é o conjunto de micro-organismos que vivem dentro do nosso organismo. E no caso das bactérias, especificamente, nós temos a nossa flora bacteriana, ou seja, são as bactérias boas que vivem no nosso intestino. Porém, essas bactérias que vivem dentro do nosso organismo, que a gente chama de microbiota residente, elas não causam problema, desde que haja um equilíbrio. A partir do momento que você tem a imunidade baixa, ou que essas bactérias que estão em determinado local, elas passam para outra parte do corpo, aí elas podem contaminar e elas podem provocar doença. Então, vamos lá. Pessoal, o que é que são bactérias patogênicas? São bactérias que causam doença. Combinado? Combinado. Pronto. Toda vez que eu falar em bactérias patogênicas, ou toda vez que eu disser para vocês, Caio, Riquelme, Isadora, Julie, um micro-organismo ele é patogênico. Então você já sabe que ele tem a capacidade de provocar doença. Quanto maior for a capacidade dele causar doença, maior vai ser a sua patogenicidade. Tudo bem, pessoal, até aqui? Beleza. Pronto, show de bola. Então essas bactérias que podem causar doenças, elas podem tanto ser endógenas... Peraí, deixa eu passar o avião. Pronto, passou. Elas tanto podem ser endógenas, ou seja, são bactérias que já vivem dentro da gente, ou você pode também contrair essas doenças através de fatores exógenos, ou seja, que vêm de fora, né? O ar contaminado, o alimento contaminado, tá bom? Gente, outra coisa importante, deixa eu marcar até aqui para vocês verem. As doenças causadas por vírus, a gente chamava de virose, não era? As doenças provocadas por bactérias, nós vamos chamar de bacterioses, tá certo? O principal tipo de medicamento utilizado para combater bactéria, pessoal, são os antibióticos. Já ouviram falar em antibióticos? Quase todo mundo já tomou antibiótico quando era mais novo. Sim, já tomei. Pronto. Antibiótico. Os antibióticos são uma classe de medicamentos que eles são feitos principalmente para combater bactéria. Geralmente não se usa antibiótico para combater doenças virais. Então, por exemplo, gripe, cachumba, qualquer doença viral, a gente não trata... Vai, sono. A gente não trata elas com antibiótico, tá? Outra coisa, é muito comum as pessoas tomarem antibiótico, tipo assim, a Fernanda pegou uma doença, repreendido, só um exemplo, tá? E aí o médico passou para ela azitromicina. Aí a Julie também pegou uma doença bacteriana, e aí ela não foi no médico, mas ela disse, não, a Fernanda tá tomando esse remédio, eu vou tomar também. Isso pode, gente? É certo? Não. Não. Não, que pode ser doenças diferentes. Exatamente. E mesmo que seja, às vezes, a mesma doença, cada organismo reage de uma forma diferente. Então você tem que ir no médico para saber qual é o melhor tipo de medicamento para você, tá bom? Esses micro-organismos, as bactérias, elas podem entrar no nosso corpo através das chamadas portas de entrada. Quais são as portas de entrada? Principalmente boca, nariz, né, órgãos genitais, porque existem bactérias que causam problemas, doenças sexualmente transmissíveis, então os órgãos genitais, o canal vaginal e o pênis, né, a uretra, eles também são porta de entrada para micro-organismos. E também ferimentos na pele, né, picada de inseto, ou você se corta e fica ali o corte, aquilo ali aberto na sua pele também é uma porta de entrada para bactérias. As principais, gente, são pela boca e pelo nariz, tá? Que são bactérias que são transmitidas pela saliva, ou você fala perto, por exemplo. Água contaminada, alimento contaminado, se você ingerir também, as bactérias entram no seu corpo, tá bom?
Então isso aqui, ó, boca, narina, órgãos genitais e ferimentos, é o que a gente chama de porta de entrada. Tá certo? Porta de entrada, que é justamente os locais por onde essas bactérias podem penetrar o nosso corpo, tá bom? Deixa eu só terminar de escrever aqui para vocês depois passarem para o caderno. Portas de entrada. Pronto. Para diminuir o risco de contaminação, gente, é importante higiene, né? Tomar banho, cortar as unhas, questões de higiene básica, principalmente a lavagem das mãos e dos alimentos. Vacina e também medidas de limpeza pode diminuir o risco de contaminação de bactérias. E aí a gente vai ver agora algumas doenças causadas por bactérias, tá? Pelo menos as principais. Então vamos lá. Gente, a primeira delas é a tuberculose. Já ouviram falar em tuberculose? Já? A tuberculose, geralmente as pessoas quando vão falar da tuberculose, né, chamam de TB, né, que é tipo como se fosse a abreviação de tuberculose. A tuberculose ela é uma doença causada por uma bactéria em formato de bacilo. Vocês lembram qual é o bacilo? Qual é o formato dos bacilos? Redondinho, é comprido, é o quê? Compridinho. Ele é compridinho, ele parece um bastão, né? São as bactérias em formato de bastão. Essa imagem aqui que vocês estão vendo por trás... Na verdade parece uma minhoca. Parece um Cheetos, aquele Cheetos Lua. Essa imagem aqui que vocês estão vendo atrás... Parece um Cheetos. É um Cheetozinho. Cheetos do mal. Essa imagem que vocês estão vendo aí atrás, gente, é uma imagem da bactéria que causa a tuberculose, né? Que é um conjunto de bactérias em formatos de bastão. E essas bactérias também são chamadas de bacilo de Koch, em homenagem ao médico, né? O Koch, que descobriu a doença, né? Quem estudou, quem diagnosticou e quem descobriu o causador, quem descobriu a bactéria que causa a doença foi um médico chamado Koch. E aí você também chama essas bactérias de bacilo de Koch, em homenagem a ele. A tuberculose, gente, foi uma das principais causas de morte no século XIX. Só para você ter ideia, quando a tuberculose ganhou muita força, né, que ainda não se sabiam os tratamentos, estima-se que a tuberculose é responsável por cerca de 7% de todas as mortes no planeta. Então, de todas as pessoas que morrem no planeta, ou seja, de cada 100 pessoas que morrem, 7 morrem por tuberculose. Então, assim, é uma doença que tem uma taxa de mortalidade muito alta, é uma doença extremamente perigosa. E qual é o principal ponto da tuberculose? É porque a bactéria da tuberculose, o bacilo de Koch, ele ataca principalmente o pulmão, tá? Lembrem-se disso. A tuberculose é uma doença que afeta principalmente o nosso sistema respiratório. O pulmão de um tuberculoso, ele fica totalmente comprometido. A bactéria ela vai destruindo as células do pulmão, tá? E assim, eu sei que não tem, talvez não tenha a ver, mas tipo, quando uma pessoa pega tipo a Covid, né? E ela tá lá no hospital, sei que ela tá no estágio assim, complicado. Ela pode pegar a tuberculose lá? Pode. Dos pulmões? Pode, né? Pode. Geralmente quando a pessoa está no hospital, gente, se não tiver todos os cuidados necessários, as pessoas elas podem contrair infecção hospitalar, que são problemas também provocados por bactérias que estão presentes nos hospitais. Por isso a necessidade de higiene, por isso que os enfermeiros, os profissionais da saúde têm que estar de luva, de máscara direto, para eles não contaminarem a própria pessoa, né? Porque eles também têm contato com outros doentes. Então a pessoa que está internada no hospital, ela tem que ter todo o cuidado para ela não contrair outra doença, por exemplo, uma infecção hospitalar, tá? O tratamento da tuberculose, gente, ele é feito com antibióticos, né? Depois que você pega a tuberculose, você tem que iniciar o tratamento muito rápido, com vários antibióticos, e a prevenção é a vacina. Todos nós já tomamos a vacina quando a gente é pequeno. Tem essa marquinha aqui, ó, que tem no braço de vocês, bem aqui, né? Sim, verdade. Pronto. Verdade. Essa marquinha que vocês têm é a vacina da BCG, que você toma assim que você nasce. Então toda criança quando nasce, o médico aplica, né, os enfermeiros aplicam essa vacinazinha, que é chamada de BCG, que é justamente para prevenir a tuberculose. Por isso que a tuberculose, graças a Deus, os casos diminuíram muito, né, porque se usa já a vacina. Mas se porventura uma pessoa contrair, ela tem que fazer o tratamento com antibióticos, tá?
Locais onde as pessoas estão muito próximas uma da outra também pode ser uma forma de contaminação. Por exemplo, como é que se transmite tuberculose? Estão vendo essa figurinha aqui, ó? A tuberculose, gente, ela é transmitida de pessoa para pessoa por contato direto. Quando você ouvir falar em contato direto, geralmente é por saliva. Se você falar perto, ou tossir, ou espirrar, e a pessoa tiver tuberculose e ela espirrar perto de você, e você inalar aquelas gotículas de saliva, as bactérias elas estão presentes na saliva. Então é uma transmissão por contato direto. Um local que tem muito caso de tuberculose, às vezes, é nos presídios, porque você tem ali células com bem uns 40 presos, né, ali dentro, tudo junto. Então, se um deles tiver tuberculose, é muito fácil contaminar os demais, porque está todo mundo muito perto, tá bom? Ok, gente, até aqui? Ok. Pronto. Ok. Sim. Quais são os principais sintomas da tuberculose, né? O principal dele é uma tosse demorada, geralmente uma tosse seca, que a pessoa passa umas 2 semanas tossindo direto. Isso aí já é um dos sinais para procurar um médico. Perda de apetite, a pessoa fica com falta, sem vontade de comer, com dor, com fadiga, ou seja, ela fica cansada. E como a bactéria da tuberculose ela afeta principalmente o pulmão, então a pessoa ela vai ter tosse seca, e essa tosse prolongada, ela depois pode começar a vir com excreção de sangue, né? De tanta pessoa tossir, ela começa a expelir sangue pela boca. Ela também começa a sentir dores muito fortes no peito, até porque a bactéria afeta o pulmão. Tem o suor noturno, né? Geralmente pessoas com tuberculose, elas começam a suar muito durante a noite e elas têm palidez. Então esses aqui são alguns sinais da tuberculose. O principal deles, gente, é esse daqui, ó. Tosse prolongada por mais de 2 semanas, uma tosse seca que não passa, e depois ela começa a vir com excreção de sangue, tá bom? Tá bom. Pronto, esses são os principais sintomas. E é importante, em toda doença que a gente estuda, você tem que conhecer pelo menos 3 coisas. Quem causa a doença, no caso da tuberculose, é uma bactéria, quais são os sintomas e qual é o tratamento. E a forma de transmissão, tá? Isso para cada doença. Então, depois da tuberculose, eu queria apresentar para vocês... deixa eu só... Não, quando eu terminar de mostrar todas aqui, eu mostro algumas figuras. Vocês já ouviram falar na hanseníase? Não. Que antigamente era chamado Eu nem vi. Antigamente era chamado de lepra. Já ouviram falar? Lepra eu já ouvi falar, mas tipo, Eu também. Pronto, a lepra, gente, que você vê até quando nos relatos bíblicos, né? A lepra, que é aquela doença que as pessoas têm feridas pelo corpo, vai perdendo os dedos, vai perdendo a mão. A lepra, na verdade, é a hanseníase, né? A gente hoje chama a lepra de hanseníase, né? Porque o nome lepra, ele é um nome muito pejorativo, né? O fulano de tal é leproso. Isso é uma coisa muito forte, né? É uma palavra muito forte de se dizer. Então a gente usa o termo hanseníase. A hanseníase, ela foi descoberta pelo médico, né? Que foi o Hansen. Tanto é que a bactéria que causa a hanseníase, gente, também é um bacilo. Só que ele é chamado de bacilo de Hansen, tá? Não confunda com o bacilo de Koch, que é da tuberculose. A bactéria que causa a hanseníase, o nome dela é Mycobacterium leprae, né? Popularmente conhecida como bacilo de Hansen. A hanseníase também é transmitida por contato direto, ou seja, o que é que significa isso? Me ajudem aí. O que é um contato direto? é porque pode contaminar, né? Pode ser transmitido de pessoas em pessoas. Exatamente, pessoas por pessoa, só de falar perto, né? Saliva, gotículas de saliva, tosse, tá? A hanseníase é transmitida por contato direto. Não tem vacina contra a hanseníase, porém tem o tratamento. Então, quanto mais rápido a pessoa identificar a hanseníase, mais chance ela tem de se recuperar, tá? Carlin, quais são os sintomas da hanseníase? Eu trouxe aqui para vocês os 5 principais. Gente, o primeiro deles são manchas vermelhas ou brancas na pele, e a pessoa ela vai perdendo a sensibilidade. Como assim? Uma pessoa que tem hanseníase, gente, ela tem, vamos supor que ela tem uma mancha branca aqui na mão. Se você pegar um lápis e apertar assim e furar, ela não sente nada. Por quê? Porque a bactéria ela vai destruindo as células nervosas, as células de sentido. Então, essas manchas no corpo, a pessoa que tem hanseníase, essas manchas elas não doem. E quando o médico vai tocando na mancha ou vai colocando
Ele pega uma caneta, fura, pega uma agulha, fura, a pessoa não sente nada. Ou seja, são manchas e ela não tem sensibilidade. É por isso que as pessoas, quando vão fazer teste de hanseníase, né, quando o médico pergunta, você está sentindo alguma coisa, está doendo? E ela fala que tá, o médico já fica feliz, porque se tiver doendo e ela estiver sentindo, já não é hanseníase, tá? Alteração de sensibilidade em relação ao frio, ou seja, essas pessoas que têm hanseníase, elas andam descalços, assim, tiver muito quente, elas não sentem que está quente, também não sentem que está frio, porque elas perdem a sensibilidade, tá? Vista embaçada ou ressecada, como se tivesse areia nos olhos, nariz entupido com muita frequência, também pequenos sangramentos e diminuição da força muscular. A pessoa perde o tônus muscular, né? Ela fica fraca, tá bom? Mas a característica principal são as feridas na pele, começa com essas manchas e depois elas podem evoluir para feridas. E a bactéria da hanseníase, ela vai comendo a pele, literalmente. Ela vai comendo o dedo, ela vai comendo mão, ela vai comendo as células do nariz, da orelha. A pessoa vai ficando totalmente desfigurada. E isso nos estágios avançados, tá bom? Ok, gente? Pronto. Aqui eu tô mostrando para vocês algumas imagens de pessoas com hanseníase. Ó, tá vendo? Sim. Pronto, ó, tá aqui, ó. Nesse caso aqui, que pegou no pé, ó, a ferida aqui, aqui embaixo também. Essa pessoa aqui, ela só tem um dedo, porque todos os outros dedos já foram comidos pela bactéria. Aqui, gente, é porque a pessoa também deixou chegar no estágio muito avançado, né? Ela não procurou ajuda médica. Não sei se essa pessoa era uma pessoa que morava em regiões afastadas ou não tinha acesso a médico, mas aqui já foi num caso muito avançado. Tio. Oi. E esse aí do lado dela, quem... Aqui, Essa foto do lado dela. isso daqui é porque também a bactéria, ela vai, gente, a bactéria ela vai comendo todas as partes do corpo até ela ser eliminada. Então nesse caso aqui, ó, você tem a pele toda deformada, aqui na região da boca a bactéria já estava atacando, a orelha também toda deformada, tá? Então onde a bactéria vai se espalhando, ela vai destruindo, tá certo? Gente, só um minutinho. Senti um cheiro agora, pensei que fosse a Carla chegando. Tá bom? Ok, pessoal, sobre a hanseníase. Pronto, a hanseníase é muito tenso. E aí, inclusive, não sei se vocês viram, teve uma época que estava passando essa propaganda aqui na televisão do governo do governo federal, né? Hanseníase tem cura. Procure saber se você tem a doença e procure tratamento. E aí ele colocou aqui alguns sintomas, né? As feridas na pele. E para incentivar as pessoas, porque tinha muita gente que tinha vergonha de dizer que tinha hanseníase, né? Porque já tinha um dedo comido e aí tinha vergonha de aparecer e o governo ficou estimulando, né? Olha, se você tem, não tenha vergonha, né? Quanto mais rápido você for no médico e começar o tratamento com os antibióticos, mais chance você tem de se curar e não chegar, por exemplo, nesse ponto aqui que a gente viu, tá bom? Tá bom. Pronto, vamos lá. Outra doença também causada por bactéria, que eu acho que essas vocês devem não conhecer, é o botulismo. Já ouviram falar no botulismo? Não fala não, que não sei. O botulismo, Não. o botulismo também é causado por um bacilo. Vocês estão vendo aqui do lado, né, a foto. É uma doença também provocada por uma bactéria do grupo dos bacilos. E o botulismo, gente, é uma doença grave causada pela ingestão da toxina botulínica. Essa bactéria aqui, ela é chamada de Clostridium botulinum. Ela libera uma toxina chamada de toxina botulínica. Onde é que essa bactéria está presente? Principalmente em alimentos embutidos, alimentos enlatados. Sardinha, salsicha em conserva. Esses alimentos, se eles não forem... Não estou dizendo para vocês que esses alimentos têm a bactéria, tá? Eu estou falando que esses alimentos, se não tiverem armazenado da forma correta, né, eles podem conter os esporos da bactéria. Então a pessoa se alimenta com esse tipo de alimento que está contaminado. E aí ela acaba tendo contato com a bactéria. Qual é o problema da bactéria do botulismo? Se não for tratado rápido, gente, 60% dos casos evolui para a morte. E a morte pode acontecer entre 12 horas e até 10 dias depois que o alimento foi contaminado. Se o alimento tiver uma grande quantidade de bactéria, em menos de 12 horas a pessoa pode morrer se ela não for para o hospital rapidamente. Por quê? Qual é o principal problema do botulismo? É porque essa bactéria, ela libera uma toxina que ela bloqueia
o nosso sistema nervoso. Então, lá no nosso sistema nervoso, existe uma substância chamada acetilcolina. Essa substância ela é um neurotransmissor. É essa substância que faz o nosso corpo conseguir se mexer, né? Ela que estimula a movimentação dos músculos. Só que essa bactéria produz a toxina que bloqueia essa substância. E aí a pessoa ela tem paralisia muscular. Ela não consegue mexer os músculos. E aí ela não consegue mexer, inclusive, o músculo da garganta, que faz ela respirar. E aí ela bloqueia a respiração e a pessoa fica toda paralisada e ela morre por insuficiência respiratória, porque ela não consegue nem mover os músculos respiratórios. E aí ela morre por asfixia rapidamente. Tio. Oi. Pode falar. O Davi, ele saiu por causa que a internet dele tá caindo direto. Tá A internet certo. do Davi. Tá bom. Então, gente, o maior perigo do botulismo é justamente a paralisia nos músculos, porque a pessoa morre por parada respiratória, porque o pulmão para de funcionar, porque o pulmão não consegue mais se movimentar, tá bom? Esse é o principal característica, mas também existem alguns outros sintomas para saber se a pessoa teve contato com a bactéria. Ela começa a sentir dores abdominais, né, vômito, diarreia. A região das pernas começam a paralisar, já é um sinal para a pessoa ser levada para o médico urgente. Ela começa a ter dificuldade para engolir, a saliva começa a ficar grossa, ela começa a ficar tonta e ela tem que ir para o médico rapidamente, senão ela começa a ter uma insuficiência respiratória. E aí ela pode morrer, tá bom? E aí o tratamento é com o uso do soro, que impede a toxina de circular no sangue, e também a pessoa recebe ventilação mecânica, justamente para ela ficar respirando até o soro fazer efeito, tá? A recuperação é lenta, mas o soro ele consegue eliminar a toxina, mas a recuperação é lenta e é uma doença muito séria relacionada, nesse caso aqui, a transmissão não é de contato direto, tá? A transmissão é com alimentos contaminados, principalmente alimentos em conserva, enlatados, tá bom? Tá bom. Pronto, gente. Esse é o botulismo. Então a gente vai ver só mais 3, tá? A outra, essa daqui é conhecida de vocês já. O tétano. Já viram falar no tétano? Já. Já. Sim, O eu tinha muito medo. o tétano é o clássico, né? Como é que se pega tétano? Pelo ferro. É, de ferrugem, essas coisas. Pronto, quando você tem um prego contaminado com a bactéria, não só o prego, tá, gente? O solo também, qualquer superfície, por exemplo, espinho, geralmente acontece mais com pregos, né? A bactéria do tétano, olha aqui, ela também é um bacilo, tá? Ela é chamada de Clostridium tetanium. E o tétano, a contaminação acontece principalmente em ferimentos, né? Se você tem um ferimento na pele provocado por materiais enferrujados, esses materiais enferrujados podem conter a bactéria do tétano, tá? Cuidado, quem causa o tétano não é o prego, pelo amor de Deus. Quem causa a doença é a bactéria que pode estar presente no prego enferrujado, certo? Para você não achar que é o coisa, tá bom? O prego em si. Então, geralmente a bactéria do tétano ela se encontra em objetos metálicos ou enferrujados, né? Também ela pode estar presente no solo. E o principal problema da bactéria do tétano é que quando essa bactéria entra no nosso organismo, ela começa a produzir uma toxina, assim como a bactéria do botulismo. E essa toxina, gente, ela começa a fazer os nossos músculos contrair. Ela não permite que o músculo relaxe. E aí o músculo fica todo contraído. A pessoa ela fica toda se contraindo. Tá vendo essa imagenzinha aqui do menino que ele parece que tá chorando ou rindo? Com as mãos assim, ó. Ele tá desse jeito porque ele não consegue se mexer. Quando as pessoas estão com tétano e a bactéria já está se desenvolvendo, elas chegam no hospital como se ela estivesse rindo, assim. Mas não é que ela tá rindo, é porque a musculatura da boca ela já está toda esticada, toda contraída. E aí as contrações são muito dolorosas, as pessoas chegam, choram de dor, porque o músculo está contraindo direto, ele não relaxa, e ela fica toda travada. E se ela não for tratada rapidamente, ela também pode morrer por parada respiratória, tá? Só para você ter ideia, essas pessoas que estão com tétano, até a luz e o barulho faz as contrações ficarem mais dolorosas ainda, tá certo? E aí a prevenção é a vacina, né, que se toma ainda pequeno, que é a vacina tríplice. E quando a pessoa já contraiu a bactéria e não tinha tomado a vacina ainda, ela tem que tomar o soro.
né? Que é um soro que contém ali os anticorpos para combater a bactéria, tá certo? E também a pessoa toma medicamentos para relaxar o músculo, tá certo? Ok? Mas deve ser doloroso, né? Não, gente, as dores são muito Onde fortes. esse homem do lado dele? Isso aqui, gente, é uma foto de um homem com tétano que as contrações são tão grandes que ele fica nessa posição aqui, Isadora. Ele não consegue se mexer, ele fica todo curvado. Essa posição aqui essa posição é chamada de posição do opistótono, que quando uma pessoa já está no estado grave, ela começa a se contorcer tanto que ela fica toda torta. Mas não é porque ela quer, mas é por causa das dores, ela não consegue voltar. Vocês estão vendo o braço dele, como é que tá? Sim, Ele sim. tá assim, ó, também, porque ele não consegue mais mexer, já tá tudo contraído. Então a bactéria do tétano, ela também é uma bactéria muito letal, tá? Aqui você tá vendo uma imagem no microscópio das bactérias do tétano, são também do grupo dos bacilos. Ok, gente? Então a gente viu 4 doenças muito importantes causadas por bactéria, né? O tétano, o botulismo, a hanseníase e a tuberculose. Existem várias, não dá tempo a gente falar de todas, mas eu queria ainda falar de pelo menos mais 2 para vocês. Uma que é muito conhecida, é a clássica das clássicas, que é a pneumonia. Já ouviram falar em pneumonia? Já. Pronto, a pneumonia também afeta os pulmões, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês no outro material. Cadê o outro slide? Pronto. Porque tem 2 slides. Pronto. Algumas doenças que eu queria mostrar para vocês, além das que a gente viu aqui, tá? Antes de eu falar da pneumonia, eu queria falar para vocês sobre a cólera, né? A cólera é causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae. Aí, nesse caso, cuidado, tá? Vocês viram que até agora, todas as doenças que a gente viu é provocada por bacilo, né? Tétano, o botulismo, a hanseníase e a tuberculose. A cólera não é causada por um bacilo, ela é causada por um vibrião. Quem lembra qual é os vibriões? Qual é o formato das bactérias vibrião? Os cocos são aquelas esféricazinhas. Vibrião é aquelas bactérias que parecem... Olha aí no caderno de vocês, nas anotações. Quem achar, me diga aí. Qual é o formato das bactérias vibriões? Tio, parece um negócio com... Parece uma vírgula. Assim, ó. Tipo, Pronto. parece isso. As bactérias do grupo dos vibriões, elas parecem uma vírgulazinha. Tá? Parece uma meia-lua, tá bom? Então a cólera, ela é uma doença causada por um vibrião, não é um bacilo. Transmissão. A cólera não se transmite de pessoa para pessoa, então não é contato direto. O problema da cólera é água e alimentos contaminados com as fezes dos doentes. Então as pessoas que têm cólera, quando elas defecam, as bactérias saem pelas fezes e pode contaminar a água ou o solo. Então a água contaminada com a bactéria, a pessoa vai lavar um alimento com aquela água contaminada, aí vai para o alimento, tá bom? Qual é a principal característica da cólera? Diarreias intensas. A bactéria do Vibrio cholerae, né, a bactéria que causa a cólera, ela provoca vômitos e uma diarreia intensa. Gente, mas não é uma diarreia comum, é uma diarreia que a pessoa fica literalmente no banheiro direto. E isso é um problema muito sério. Por quê? Porque você sabe, quando a pessoa tem diarreia, ela está perdendo líquido, né? Então ela vai desidratando. Tanto é que quando a pessoa está com diarreia, o ideal é ela ficar tomando soro ou água de coco para poder repor os eletrólitos, né? Sódio, potássio, que ela precisa. Então a toxina da bactéria, ela provoca essas diarreias intensas. Essa é a principal característica da cólera: vômito, diarreia e desidratação, tá bom? Tá bom. E o tratamento é feito através... Mas deve ser ruim, né? Tipo, Demais. Nossa, demais. É muito tenso. Oi. Esse no tempo que eu fiquei doente, sabe aquele outro que tinha de vários sabores e tudo, né? Que eram as garrafinhas? Sim. Eu bebia todo dia. Eu tinha que beber um copo de soro enorme pra melhorar, porque eu tava doente. Pra poder... Até é porque geralmente quando a pessoa tá com diarreia, ela vai perdendo muito líquido, né? Porque as fezes, elas ficam
muito líquidas e ela vai perdendo muita água. Então ela tinha, no caso que a Isadora falou, ela tinha que ficar tomando soro direto para repor os minerais do organismo que ela estava perdendo, né? E aí, gente, o tratamento são medicamentos específicos, né? Antibióticos específicos para eliminar a bactéria. E as medidas de prevenção é principalmente saneamento básico, né? Educação sanitária, lavar os alimentos direitinho, ver se essa água não está contaminada. No nosso caso é mais difícil acontecer porque a água que chega até aqui da CAGES ela já é tratada. Mas, por exemplo, no interior que não tem água encanada, as pessoas têm que ferver e filtrar a água, tá? Aqui é para você ver uma pessoa com cólera, como é que fica, ó. De tanto diarreia e de tanto ficar desidratada, a pessoa fica fraca, ela fica... Tá vendo que o olhar dela tá já caindo? Sim, nossa. Pois é, porque ela já tá muito desidratada, né? Olha essa situação aqui, olha essa imagenzinha aqui. Gente, isso aqui é uma situação precária quando você não tem o mínimo de saneamento básico possível, né? E aí, com certeza, se uma água dessa contaminada, uma criança tendo contato com água dessa, né? Vai que uma água dessa tem a bactéria do cólera. Então, essas crianças, se não for tratada rápido, podem vir a óbito, tá? Então, outra doença que nós vimos foi o cólera. Outra que eu queria mostrar para vocês, antes de eu mostrar as demais, olha só para você ver como é que é um pulmão com tuberculose. Olha aqui como é que fica. A bactéria da tuberculose, ela vai destruindo literalmente os pulmões, tá? E a pessoa fica totalmente debilitada, gente. Então, tuberculose nós já vimos. Eu queria mostrar outra para vocês também, que a gente ainda não viu, que é... Cadê? Botulismo a gente já viu. Ah, gente, uma curiosidade, tá? A mesma bactéria que causa o botulismo, a toxina que ela produz, quando essa toxina é administrada em pequenas quantidades por profissionais de saúde, da área de estética, é o Botox. Já ouviram falar no Botox? Que usa para aumentar a elasticidade da pele, para tirar as rugas? Sei. Já vi. Pronto, o Botox é produzido pela mesma bactéria do botulismo. Só que, claro, que a toxina para o Botox, né, que é feito em clínicas de estética, são feitas por profissionais e é uma quantidade muito pequena. Porque se a quantidade for um pouquinho maior, deixa de ser o Botox, né, que é um tratamento estético, e aí a pessoa realmente pode ficar com a doença. Mas é a mesma bactéria, é a mesma substância, tá certo? Então, botulismo. Deixa eu ver qual é. Ah, tá aqui, a pneumonia. Gente, a pneumonia é causada por um grupo de bactérias, né, chamado... Grupo não, né? Uma espécie de bactéria do grupo dos Streptococcus. Vocês lembram que nós temos os cocos, que é só uma esferazinha. Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Cocos. Quando tem duas, como é o nome? Vocês lembram? Juntinhos. Quando tem só uma, em formato esfera, são bactérias cocos. Quando tem dois, nós temos os diplococos. E o que seria o Streptococcus? É quando você tem bactérias que elas são assim, ó, como se fosse um cordão, tá? Entendi. Pronto. Se fosse várias assim, são vários. Um cordão mesmo. São vários Gente, eu só cocos mostrei juntos. na outra aula. Foi. E aí, gente, ó, já é para vocês estarem estudando, tá? Porque vocês têm que saber isso já na ponta da língua. Então, terminou a aula aqui de hoje, vai estudar o slide passado das características e o de hoje sobre as doenças, tá? Inclusive, vocês também vão... Assim, eu tô imprimindo os slides, sabe? Tá. Eu tô imprimindo, porque também de acabar a folha do caderno, aí eu tô pegando tipo assim, minha mãe, ela trabalha lá, aí ela tem impressora, aí eu peço pra ela imprimir. Aí eu tô fazendo assim, tio, Pronto, não tem tem problema. Não, tem não. Quem puder ficar imprimindo os slides, não tem problema não. Quem não, passa pro caderno. Tá? O importante é que você estude, tá certo? Então, pessoal, não confunda Streptococcus com Staphylococcus. Staphylococcus já é aquelas bactérias que elas são assim, ó. É um bocado de esferas juntas, só que elas não são retinhas. Parece um cacho de uva, tá? Assim, ó. Aqui é Staphylococcus. Essas daqui são Streptococcus. Então, a pneumonia é causada por uma bactéria do grupo dos Streptococcus. Gente, a pneumonia é uma doença altamente infecto-contagiosa, ou seja, ela é transmitida pelo ar. Falou perto, espirrou. Às vezes a pessoa pode não estar nem tão perto de você, mas o ar carrega a gotícula de saliva e se pegar na pessoa, ela inalar,
ela já pega a pneumonia. E a pneumonia, ela é uma doença desgraçada. Por quê? Porque a bactéria também vai destruir as células do pulmão. E aí a pessoa fica com o pulmão todo papocado, né? Com calafrio, febre, dor nas costas e uma tosse com muito sangue. Isso aqui parece com qual doença? Os sintomas? Problema no pulmão, tosse com sangue. Qual foi a primeira doença que a gente estudou? Tuberculose? Exatamente. A pneumonia ela se parece muito com a tuberculose. Só que são bactérias diferentes. Mas o foco, tanto da pneumonia como da tuberculose, as bactérias afetam aonde? Principalmente os pulmões, o sistema respiratório. Tá bom? Deixa eu só uma pergunta. Essa doença que você tá falando, né? Ele pega mais tipo, em adulto ou tipo assim, em criança? Qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa que. Qualquer pessoa. Na infância ainda é mais fácil, porque o sistema imunológico das crianças eles ainda não está tão desenvolvido. Então, uma criança que pegou um resfriadozinho ali ou teve contato com a bactéria da pneumonia é muito mais tenso, né? Porque ela não está com o sistema de defesa ainda totalmente preparado para lutar contra uma bactéria tão poderosa como essa. Mas qualquer pessoa está suscetível à pneumonia. Tanto é que quando a pessoa está doente com pneumonia, ela fica isolada no hospital para não ter contato com outros pacientes, tá? Tá. Pronto, gente, já falamos da pneumonia, do cólera. Ó, isso aqui é para vocês verem o pulmão, como é que fica com a pneumonia. Ó, isso aqui é um pulmão afetado com a bactéria. Caramba. Tá certo? Destruiu, né? Destrói completamente. Igual a bactéria da tuberculose, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra doença aqui. Ó, Hanseníase, de novo, ó, as figurinhas para vocês verem de novo, né? Que eu mostrei para vocês. Tô mostrando outras aqui. Alguns casos bem extremos de Hanseníase aqui também, tá? Então, já vimos o cólera, o Hanseníase. Gente, também tem outra que, pelo amor de Deus, não posso deixar de falar. Essa daqui é muito, muito conhecida de vocês também. Olha aqui, a leptospirose. Já ouviram falar, né? Pronto, a leptospirose, que é a doença do rato, tenham cuidado, tá? Lembram daquela historinha que eu falei pra vocês sobre o agente causador e o transmissor? O rato não é o causador da leptospirose. O rato, ele é o vetor. Ou seja, a bactéria está na urina do rato. Mas quem causa a doença não é o rato. É a bactéria presente na urina, tá? Então a leptospirose é uma doença bacteriana causada por uma bactéria chamada Leptospira interrogans, tá? Forma de transmissão não é por contato direto. A leptospirose é por água e alimento contaminado pela urina de ratos e cães. Cachorro também pode ter a bactéria, mas o principal são os ratos, tá certo? Ele é o principal vetor da bactéria da leptospirose, tá certo? Principalmente, gente, tanto é que aqui em Fortaleza, principalmente quando tem na época de enchente, né, que alaga a cidade toda, é uma grande preocupação a leptospirose. Porque você fica andando ali às vezes naquela água no meio da rua e os ratos vão urinando, vão fazendo xixi. Então se você tiver alguma ferida na pele ou não tiver protegido, né, com a roupa adequada, sapato e tudo, e você ficar tendo contato com aquela água ali, você pode vir a ter contato com a leptospirose, tá? Belezinha? Beleza, também tem que cuidar, né? Tio, Oi. Tipo, antes, quando eu era pequena, ainda eu vomitei, não sei, sangue. Isso já viu? Sangue vomitando, tipo. Já. A gente chama isso de hematêmese, que é quando se vomita com sangue. Tá? E aí, se a gente pergunta, por exemplo, né, aproveitar que a Isadora falou, quais são os sintomas da leptospirose? Calafrio, febre alta, dores articulares, né, lesões renais, ou seja, no rim, e a pessoa também, ela pode ter icterícia. Vocês sabem o que é uma pessoa ictérica? Que isso, tio? Ictérica é quando uma pessoa fica com a pele toda amarelada. Tipo pálida, bem anêmica, com a pele amarela. Aí a gente fala que o paciente está com icterícia, tá bom? E aí o tratamento da leptospirose é com uso de antibiótico, principalmente penicilina, tá certo? E a medida de prevenção, gente, principalmente a educação sanitária, tá? Ter cuidado com esses ambientes que tem rato, principalmente quando você estiver andando na rua em época de chuva, cuidado com aquelas águas de bueiro, coisa de esgoto.
sei se vocês já viram, é triste, mas aqui em Fortaleza tem bastante. Deixa eu colocar aqui a fotinha aqui. Já viram essa imagem aqui, ó? Às vezes de esgoto, ou então tá na época de enchente, de chuva, e os meninos tudo pulando dentro dos esgotos, tomando banho no meio da rua. Já. Pronto. Isso aí também é tenso, porque para uma criança dessa pegar a leptospirose é bem facinho. Porque, principalmente em ambientes mais sujos, né, que não tem tanto saneamento básico, às vezes nas vielas, em becos, né, que fica ali esgoto a céu aberto, é bem tenso, tá? Então, pessoal, eu vou parar por aqui, porque isso também já foi muita doença, tá bom? Então a gente viu, ó, leptospirose, cuidado, tá? Eu falei pra vocês, era muito conteúdo pra vocês se organizarem, porque cada doença dessa você tem que saber causador, transmissor, sintoma e tratamento, tá bom? Vamos fazer o seguinte, na sexta-feira, eu já ia começar a matéria nova com vocês, mas eu vou fazer o seguinte, vocês preferem que a gente, antes de começar a matéria nova, faça uma aulazinha com exercícios, com as questões sobre essas doenças, pra gente treinar? Tio, é bom assim, sabe? Porque também é muita doença, é até uma forma de da gente revisar, tá? Então, sexta-feira a gente tira pra fazer as questões, mas eu já vou passar a atividade de casa pra vocês hoje. Então tem a atividade de casa e aí sexta-feira a gente responde algumas questões juntos aqui na sala, tá? Aqui na aula, combinado? Então estudem, tá? A tarefa de casa de vocês, além da atividade que eu vou passar, é estudar essas doenças, gente. Eu já mandei o slide com elas, tá? Para vocês pesquisarem tratamento, para vocês verem o tratamento, o sintoma, quem é a bactéria. Então, fiquem na ponta da língua, porque eu vou fazer perguntas sexta-feira para ver se vocês estudaram mesmo, tá bom? E aí na outra semana a gente começa a falar de protozoários. Então, essa semana vamos ficar indo em bactéria para poder fechar com as dúvidas, tá? Só uma curiosidade, gente, rapidinho, eu não vou cobrar essa doença não, mas também tem uma doença muito famosa que também é causada por bactéria, que é a meningite. Já ouviram falar? Não. A meningite ela é uma doença muito séria porque ela afeta as nossas meninges, que são as membranas que protegem nosso cérebro, tá? Outra doença também muito conhecida, principalmente nas aulas de história, era a peste bubônica. Já ouviram falar? A peste negra, nas aulas de história, que não sei se foi do tempo do Elias, né, sobre a peste negra, que matou milhões de pessoas na Europa. A peste negra também era uma doença bacteriana, tá? Então nós vamos fechar aqui. Também no livro de vocês também tem essas doenças, tá? Então vocês estudem tanto pelo slide, que eu já mandei lá para vocês, como também vocês deem uma olhadinha no livro que também tem lá essas doenças, tá? Mas dê uma olhada no slide, que o slide também está bem completinho, tá bom? Então deixa eu só fechar aqui. Deixa eu parar aqui a gravação.